Graça e a paz, meus irmãos em Cristo, que nós possamos ter um excelente dia na presença do Senhor, ou uma excelente noite, dependendo aí do horário que você estiver vendo este vídeo. Eu já declaro que você terá dias de bênçãos, dias de vitória, dias de livramento, porque todos os dias foi o Senhor que criou e Ele disse: por isso nós estamos alegres. Se você ainda não me conhece, eu sou a pastora Ellen e o nosso canal se chama A Luz da Palavra. Nos siga, ative o sininho da notificação, clique aí em cima da palavrinha inscreva-se e deixe o seu joinha já antes de começarmos a palavra, para você não se esquecer, porque o seu joinha é muito importante para o engajamento do canal. Quando você se inscreve, ativa o sininho da notificação, deixa o joinha e compartilha, a plataforma do YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, do conteúdo, e vai sugerir esse conteúdo para outras pessoas. Dessa maneira, você estará evangelizando junto comigo, amém? Nesse projeto que o Senhor colocou na minha vida e que tem sido bênçãos. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra que eu aprendi há um bom tempo atrás. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando voltar e meditarmos nessa palavra, se necessário for, todos os dias. Por quê? Porque nós estamos percebendo que o fim está próximo, que o homem está se tornando amante de si mesmo, que o ser humano está caminhando cada vez mais para a maldade e se distanciando de Deus, até mesmo aqueles que convivem dentro da igreja, que já se julgam salvos, pensam estar salvos. Será que realmente nós que estamos dentro da igreja, essa palavra não é para aqueles que ainda não se converteram? Essa palavra é para nós todos que estamos dentro de uma igreja, que nos dizemos cristãos, que dizemos conhecer a palavra, que dizemos conhecer Jesus Cristo, que dizemos que já temos Jesus Cristo na nossa vida. Esta palavra é para nós, o povo que já entende ter Cristo em sua vida. Embora neste tempo aqui, Cristo ainda não estivera presente na terra, mas se a Trindade é um só, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós entendemos que tanto o Espírito Santo quanto Jesus Cristo sempre existiram junto com Deus Todo-Poderoso. No entanto, a manifestação presente humana de Jesus Cristo se deu lá no Novo Testamento. Mas quando nós vemos Êxodo, Deus falando, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Qual Espírito é? O Espírito Santo de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a quem o Senhor estava se referindo? A Ele, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Então, eles sempre existiram. Vamos entender esses princípios básicos. Os passarinhos estão aqui na minha janela, gente. 3. Sempre os bichinhos estão me visitando. Amados, então essa palavra é para nós, povo que se diz cristão, povo que diz que ora, que reza, que faz voto, que faz jejum, que faz promessa, povo que diz que lê Bíblia, que vai na igreja, que canta hinos espirituais, um povo que faz ali seus rituais sagrados, independente da sua denominação, da sua religião. Lembrando que eu trago a palavra aqui, amados,
para todas as pessoas. Eu não venho aqui neste canal, A Luz da Palavra, trazer essa palavra só para o povo da igreja Avivamento. Não, a nossa missão nessa terra é pregar o evangelho para todas as pessoas, todas. Exclusivamente essa palavra é para mim e para você que já diz conhecer Jesus Cristo, não é? Quando você chega perto de alguém e fala assim, você quer aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida? Ela diz, eu já conheço Jesus Cristo, eu já tenho Jesus Cristo desde o meu nascimento. Não é assim? Então, essa palavra é para nós. Vamos meditar em alguns versículos e observem se vocês não estão vivendo alguma parte desse percurso que nós leremos. Observe se ao seu redor não existem pessoas vivendo algo que essa palavra vai estar nos ensinando. E se porventura você ou alguém estiver vivendo alguma coisa desta palavra, amados, ainda é tempo de consertar, ainda dá tempo, porque enquanto você tiver fôlego de vida, eu tiver fôlego de vida, nós podemos mudar a nossa postura, mudar o nosso caráter, amém? Então fica no vídeo até o finalzinho, não adiante o vídeo, para que você seja ministrado do princípio ao fim, porque Deus pode falar com você em qualquer momento dessa ministração. Já bateu aí o joinha, clicou no joinha? Se não clicou, clica agora, é de graça, não paga nada. Ativa o sininho e depois compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos então à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler alguns versículos salteados para que você possa entender a palavra de Deus, que está em 1 Samuel, que faz parte dos livros históricos. A partir do capítulo 2, então eu vou falar para vocês qual capítulo e qual versículo eu estou lendo ou me referindo a ele, porque se formos ler fica muito longo. E essa palavra já vem um título bem claro. O título diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Acompanhe aí com sua Bíblia. Os crimes dos filhos de Eli. E a palavra diz assim, que os filhos de Eli eram chamados de filho de Belial. Já começa dizendo isso, no versículo 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é filho de Belial? Filho de Belial, queridos, são filhos da perversidade, da malignidade. E malignidade vem de quê? De maligno. Quem é o maligno? Satanás. Olha como a palavra de Deus confronta. Então, Deus não fica passando a mão na nossa cabeça o tempo todo, não. Ai, Deus é amor, eu posso pecar e perdão, papai, e ele vai passar a mão na minha cabecinha. Não tem importância, filhinha, eu te amo. Não, queridos, porque Deus tem um zelo maior pelo seu próprio nome. Não existe um ditado na terra, principalmente entre as pessoas mais humildes, né? Nossa, a classe maior que existe nessa face da terra, que diz que a única coisa que nós temos é um nome, que a gente tem que zelar por ele, ter um nome bom, um nome limpo. Então, o nome que esses dois filhos de Eli receberam da parte de Deus era que eles eram filhos da malignidade, da perversidade, filhos de Belial. Por quê, pastora? Porque quando o povo ia apresentar sacrifício diante do sacerdote Eli,
Vamos voltar lá atrás, em Gênesis, Êxodo. Por isso que você tem que ler a palavra, amados. Lá em Êxodo, lá em Gênesis, Jacó distribuiu ali as bênçãos para os seus filhos. Em Êxodo, o povo saiu do cativeiro do Egito e entraram na terra prometida. E aquele povo então formou o quê? O povo de Israel, as tribos de Israel. E nesse contexto aqui estão as tribos de Israel. É sobre elas que este texto de Samuel está dizendo. E era costume daquele povo, desde lá do Êxodo, Deus falou, olha, para que o sacerdote que representava o próprio Deus venha pedir perdão pelos seus pecados, Moisés está ensinando isso lá em Êxodo. Êxodo vai falar em Números, vai falar em Levítico, vai falar em Deuteronômio. E aí surgiu, então, começou o primeiro sacerdote, Arão. E toda a linhagem de Arão, os filhos homens, toda a linhagem de Arão seria a linhagem sacerdotal, que estava dentro da tribo de Levi, que eram as pessoas que serviam, trabalhavam dentro do templo, moravam no templo. Eles não tinham herança de terra. A herança deles era servir a Cristo. Então, como eles sobreviviam? Eles sobreviviam de tudo aquilo que o povo colhia nas suas colheitas, dos seus gados, dos seus animais, que eles traziam como oferta, como dízimo até o sacerdote, como oferta de perdão pelo pecado, que é a mesma coisa de expiação. E eles traziam então essas ofertas diante do sacerdote. Neste caso aqui, neste tempo, quem era o sacerdote? Eli. Eli já estava de um tanto velho, começando a também ficar cego. Mas nós vamos ver que Eli, além da cegueira visual humana, Eli também estava deixando escapar de suas mãos a visão espiritual, a visão de que Deus destinou a ele. Então, o que aconteceu? Quando o povo levava aquele sacrifício para Eli apresentar a Deus no lugar sagrado, no tabernáculo, eles moravam ali, na tenda da congregação. Eram os levitas, os sacerdotes, todos que serviam. A gordura deveria ser queimada, apresentando o quê? Sacrifício a Deus. E parte daquelas carnes também eram queimadas. E outra parte daquelas carnes eram para o sustento dos levitas, dos sacerdotes. No entanto, quando eles colocavam, o sacerdote apresentava este sacrifício a Deus, colocava ele ali para queimar no altar do sacrifício, antes de que a gordura se consumisse, antes de que as partes que eram destinadas a Deus se consumissem, os filhos de Eli vinham e pegavam daquela carne antes mesmo que elas estivessem cozidas. E assim todo o povo fazia da mesma maneira, porque eles estavam dando o exemplo para o povo. Então, você que está à frente, nós que estamos à frente, devemos prestar atenção nas nossas atitudes, porque se eu sou pastora e faço, a ovelha de Cristo que está na igreja vai dizer: se a pastora faz, eu também posso fazer, porque não está errado. É isso que eles vão deduzir, não é mesmo? E aí, então, além dos filhos de Eli estarem pecando gravemente contra o próprio Deus, tocando naquilo que era para Deus, que era sagrado, eles levavam o povo também a cometer este mesmo pecado. Se nós formos pensar, queridos, esta oferta era uma oferta feita para Deus, para perdão dos pecados. Olha o peso espiritual que tinha dentro desse sacrifício.
quando as pessoas fazem aí seus, né, quem faz suas oferendas, quem é cristão vai falar o quê? O quê? Eu não vou comer daquela oferenda, eu não vou nem pisar naquela oferenda. Por quê? Tem medo da macumba pegar neles. Vamos falar diretamente assim. E o que é mais poderoso? Esses despachos, essas oferendas, ou isso que era apresentado a Deus? A oferta apresentada a Deus. Qual que é mais poderoso? Qual que tem maior valor? Obviamente, o que é apresentado a Deus, porque o nome do Senhor é poderoso. E aqui dentro do santuário de Deus, dentro do tabernáculo, existia a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro dela. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E eles estavam, então, pecando na casa de Deus, na presença de Deus, quebrando as leis que estavam registradas dentro daquelas pedras, dentro daquelas tábuas que estavam dentro da Arca da Aliança. Olha quanto crime eles estavam cometendo, quantos atos errôneos eles estavam cometendo. Aonde estava o temor desses rapazes? Aonde estava a autoridade do sacerdote Eli, que não corrigia os seus filhos? Amado, hoje nós estamos ouvindo tantas pessoas, pastores, falando que... E é interessante que na contramão disso, vou falar primeiro dos pastores, muitos estão alegando agora que uma vez que você aceitou Jesus, você está salvo para sempre. Não precisa de sacrifício, não precisa de se separar do pecado, você pode viver sua vida do jeito que você quiser, porque você aceitou Jesus e você está salvo para sempre. Queridos, não se engane, porque de Deus não se zomba. Leia a palavra de Deus quantas vezes for preciso. Fique no mesmo texto, diversas horas, dias, se precisar. Pesquise na internet, em fontes seguras. E na contramão disso, dos pastores, que eu estou dizendo de uma classe que eu estou incluída dentro dela, mas não divido o meu pensamento com eles, não estou compactuando com este lado do pensamento. Se Jesus Cristo sacrificou, eu vou poder viver uma vida relaxada e ir para o céu? Se o próprio Cristo veio na terra, não cometeu pecado, superou todas as suas dores, afrontas, para nos dar direito à salvação, então o sacrifício dele basta? Eu não preciso viver uma vida de santidade? Eu posso viver desregradamente que eu vou para o céu do mesmo jeito? Eu não acredito nisso, queridos. A graça já significa favor imerecido. Se é imerecido, é porque nós não merecemos. Se nós não merecemos, nós não vamos precisar sacrificar nada na nossa vida. Nós vamos poder só dizer, eu vivo pela graça, estou salvo. Vou poder fornicar, prostituir, usar droga, viver uma vida mundana e ir para o céu quando eu morrer? Vamos ler Bíblia, gente. Não vamos distorcer a palavra de Deus, não, pastores. Vocês estão banalizando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vocês estão invalidando este sacrifício. E na contramão desses pastores que estão pegando este pretexto para cometer seus delitos, existem os padres que estão debatendo e confrontando os seus fiéis dentro da Bíblia Sagrada. Ah, por que você sabe, pastor? Porque eu vejo. Tem padres hoje que eles não leem lá seu jornalzinho, eles pregam Bíblia, mais do que muito pastor.
porque tem pastores aí que querem viver de oportunidades e estão perdendo a oportunidade maior, que é conhecer a Sagrada Escritura, porque é ela que nos liberta, é ela que traz vida para dentro de nós. Então, não julgue quem está lá do outro lado, olhe para você, olhe para dentro de você. Ontem, eu vindo da casa de uma amiga muito querida, ela falou que vê meus vídeos. Um beijo no coração da Mari. E ela é igual a mim, a gente é francona mesmo. A gente fala o que tem que falar, a verdade, doa quem doer. E também a gente, se tiver errado, a gente assume. Perdão, errei. E vindo da casa da Mari, tinha um jovem cantando lá na porta dos meninos do Cordeiro de Deus. Diga-se de passagem, eles trabalham muito vendendo. Eles vendiam bananinha frita, vendiam pé de moleque, agora eles fazem lá, vende tapioca. E enquanto eu parei para esperar meu esposo, ele estava lá com seu violão e eu observando, né? Para criticar? Não, estava prestando atenção. E ele falando, cada um que chegava, ele falava: sejam bem-vindos, fiquem à vontade, jovens, que Jesus possa curar o coração de vocês de toda mágoa, de toda tristeza. Linda a ministração dele, estão de parabéns por ministrar Jesus Cristo, cura interior. Está lotado de gente dentro de igreja, doente da alma, cheio de ódio, de rancor, cheio de coisas podres dentro dele. Por isso que sua vida não muda. Você vai viver 500 anos dentro da igreja e nada vai mudar, porque tem um quartinho no seu coração que você não deixa Jesus entrar para fazer a faxina. Então, parabéns para quem está saindo de dentro das quatro paredes e estão ministrando o Evangelho de Jesus Cristo. Voltando então aqui para o texto, queridos, senão o vídeo vai ficar muito longo e o povo morre de preguiça de ouvir, de ver coisas maiores. Não sei como querem morar no céu na eternidade, né? Porque acham que um vídeo, uma pregação é longa, como que vão querer ficar a eternidade no céu? Eu não compreendo isso. Então, amados, no meio disso, eles iam lá, no meio do sacrifício, já comiam da parte do sacrifício, pecando e levando o povo de Israel a pecar, que está no versículo 17 do capítulo 2. Levava todo o povo a pecar, desprezando a oferta que era dada a Deus. Então, o Senhor falou a Eli. Deus vai repreender os filhos de Eli e o próprio sacerdote Eli. E o versículo 22 do capítulo 2 vai dizer assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, que eram as tribos que formaram ali a nação de Israel mais tarde, né? E de como eles cometiam seus pecados, se deitavam com prostitutas, além de comer das coisas do Senhor, levar o povo a pecar, prostituíam, davam um mau testemunho, porque todo mundo comentava, todo mundo falava deles. E Eli sabia de tudo isso. No entanto, imagina assim que Eli, já velho, imagino que aqueles jovens já não obedeciam mais a seu pai. Sabe quando eu já vi tanto isso? O papai e a mamãe estão na igreja e os filhos estão fazendo a bagunça que querem fazer. Aí o papai e a mamãe estão lá ouvindo a palavra, o louvor, e o menino fazendo a bagunça na escolinha, na porta da igreja.
E quando crescem, se desviam. Por quê? Ah, mas meu filho cresceu na igreja. Não. Ele cresceu na bagunça, ele cresceu na porta da rua, ele cresceu desobedecendo a professora da escolinha. Então, ele não cresceu com Cristo. Você terceirizou seu filho e deixou ver o que aconteceria com ele, não é mesmo? Então, amados, Eli sabia de tudo que seus filhos estavam praticando. No entanto, Eli não os corrigia. E daí, o Senhor veio e questionou Elias. Vamos ver no versículo aqui qual que nós vamos ler. O Senhor falou a Elias que os seus filhos estavam transgredindo a Deus e levando o povo ao pecado. E Deus vai falar que todo homem que peca contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando o homem contra o próximo, versículo 25 do capítulo 2. Pecando o homem contra o próximo, quer dizer, se eu pecar contra você, Deus será o árbitro, o juiz. Mas se eu pecar contra Deus, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem intercederá, queridos? Se o pecado é contra o próprio Deus, quem poderá nos defender? Ninguém. Porque se você peca contra o seu irmão e se arrepende, você pode ainda alcançar a misericórdia, tendo o perdão do seu irmão e o pecado de Cristo. Mas pecando contra ele, é difícil, queridos. É muito difícil. E eles estavam aqui tocando no próprio Deus, na presença do próprio Deus. E enquanto isso, Samuel crescia no meio desses meninos de mau exemplo. No entanto, Samuel não cometia as mesmas coisas que eles. Samuel era diferente. Então, não venha dizer que você se corrompeu por causa das más companhias. Você se corrompeu porque você gosta do pecado. Porque se Samuel gostasse do pecado, ele era ainda um jovenzinho, uma criança, poderia muito bem ter visto todo o mau exemplo de todo aquele povo e começado a praticar também obras malignas de Belial, obras de Satanás. No entanto, ele escolheu a melhor parte, ser obediente e honrar a Deus. Então, queridos, o Senhor vai continuar, Samuel vai continuar nos dizendo aqui nesse texto que Deus vai questionar Elias, dizendo: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Está no versículo 29, na parte final. Para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Quer dizer, para você e para os seus filhos, você pega da melhor parte da oferta do meu povo, sendo que essa oferta é para mim? Deus está confrontando o sacerdote Eli. Ui, minha Bíblia escorregou. Meu Deus, voltei, gente. Ah, diabo, nós vamos continuar. A Bíblia caiu, o celular capotou para trás, eu tô aqui de pé. Glória a Deus, hein? E não vou desfazer o vídeo, vai ficar com esse erro aí, diabo, não tem importância. Nós estamos aqui de pé na presença do Senhor, porque o diabo não quer que você conheça a verdade, gente. Deus estava confrontando o sacerdote Eli, Satanás, assim como nós vamos confrontar todos que estiverem errados. Bagunçou meu cabelo, conserto, pronto. E aí, a minha Bíblia caiu, gente. O Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, desonrados. E aí, queridos, Deus falou com Eli: olha,
de toda a sua linhagem, nenhum vai chegar à idade de assumir o sacerdócio. Deus quebrou ali um período, desde Arão, que ele falou com Arão lá em Êxodo, toda a sua linhagem, Arão, será a linhagem sacerdotal. Deus quebrou agora essa aliança por causa do pecado da parte dos sacerdotes e vai passar esta aliança para Samuel lá na frente. E aí vamos passar para frente para não ficar longo demais. Então Deus falou que nenhum dos seus descendentes cresceria e teriam idade para assumir o posto de sacerdotes. E o Senhor falou que mataria Ofni e Finéias no mesmo dia. Então veio uma grande guerra contra os filisteus e neste dia os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram naquela guerra junto com mais de 4.000 homens, porque estava todo mundo pecando, gente, a maioria estava ali dentro do pecado. E por causa disso, desse procedimento deles, Deus permitiu que eles perdessem a guerra, porque eles se prendiam à Arca da Aliança, que era a presença de Deus, e pensavam, vamos levar a Arca da Aliança, Deus está conosco, nós não perderemos nenhuma batalha, porque Deus sempre protegeu o povo dele. No entanto, você acha que Deus vai proteger quem está no pecado? Não. Eles levaram a Arca da Aliança, entraram em guerra contra os filisteus mataram Ofni e Finéias e mataram mais de 4.000 homens e roubaram a Arca da Aliança. Quando o povo de Israel foi derrotado, um dos homens de frente da guerra correu e voltou para o arraial onde ele estava e contou ao sacerdote Eli que a arca tinha sido roubada, que seus 2 filhos tinham morrido e que muitos homens também morreram naquela batalha. Eli, assentado, velho, cego, ouvindo todo aquele relato, está no capítulo 4, versículo 13. Ouvindo aquele relato, seu coração já tremia quando ouvia os gritos vindo do arraial. Ao ouvir esse relato, não que seus filhos morreram, porque Eli é o que ele esperava, Deus já tinha falado que ia matar seus filhos. Mas quando Eli ficou sabendo que a Arca da Aliança foi roubada, Eli, deixa eu achar, as novas Israel fugiu diante dos filisteus, Ofni e Finéias foram mortos e a arca de Deus foi tomada, versículo 17. Versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão da entrada da cidade, né? Quebrou-lhe o pescoço e morreu. Olha, amados, a consequência. Eli estava pecando, comendo as coisas? Não, mas Eli estava sendo conivente com o pecado dos seus filhos e do povo, porque Eli era uma autoridade que não corrigia o povo de Deus. Então a correção é necessária. E eu tenho a fama de ser a pastora durona, que corrijo, que muita gente não fica na igreja, porque eu corrijo, porque eu espanto. Deixa eu te dizer, amados, eu conheço essa passagem aqui desde quando eu me converti. E eu tenho pouquinho tempo, quer ver? 24 anos de conversão. Eu conheço essa passagem desde o início da minha conversão. E, para a tristeza de muitos, vou continuar corrigindo,
Porque no altar da nossa igreja, da igreja que Deus nos colocou, nas coisas sagradas de dentro da igreja que Deus nos colocou, enquanto eu tiver vida, ninguém toca, porque eu bato de frente mesmo, seja mulher, seja homem, seja criança, seja velho, seja quem for, porque a igreja não é a sua casa, que você pode fazer a baderna que você quiser. A igreja não é a porta da rua que você fica batendo língua nos dentes, falando o tempo inteiro. A igreja não é um prostíbulo. A igreja não é a pracinha da sua cidade. A igreja é a casa de Deus. E quer ficar no nosso ministério, vai ter que andar do jeito que Deus nos orientou a andar, sem fazer aliança com ninguém, não passando a mão na cabeça de ninguém. Pode ter um dízimo altíssimo. Se tiver que ser corrigido, será. Se tiver de ser confrontado, será. As pessoas pagam caro para trazer o Júnior Trovão, Silas Malafaia, que nem sei se faz agenda. Pagam caríssimo para trazer esses pastores e levar cajadada. Quando os pastores deles, que toleram eles o ano inteiro, corrige, nossa, a pastora tem uma palavra dura. O pastor deu uma palavra hoje dura de correção. Minha filha, você não quer ir para o inferno? Então, veste a carapuça, se a palavra serviu para você, porque Deus está te corrigindo. Seja grata pela correção. Quando eu sinto que Deus está me corrigindo, eu agradeço. Deus, obrigado por me corrigir, porque ao ser corrigida, eu estou tendo mais uma oportunidade de ser salva. Então, no Ministério Avivamento de Raul Soares, que Deus colocou pastor Jefferson, pastora Ellen, é assim que funciona mesmo. A pastora tem nome de brava, tem nome de chata, tem nome de que põe os irmãos para correr, o pastor leva nome de metido. Por quê? Porque nós zelamos pela santidade na igreja. Jezabel não vai ficar aqui, fofoqueira não vai ficar aqui, fofoqueiro não vai ficar aqui, nariz empinado não vai ficar aqui, porque aqui quem manda é Deus. E aqui não fazemos aliança com ninguém a não ser com nosso Deus. Se você quer levar uma vida séria, correta diante de Deus, seja bem-vindo. Se você vier achando que vai fazer o que quer aqui dentro, ou muda a sua atitude, ou vaza e procura outro lugar. E ainda nós estamos sendo bonzinhos, porque tem um pastor na internet, e eu concordo com ele, porque ele deu tudo dentro dos contextos bíblicos. Ele usou o texto que Jesus falou com Judas: um é o diabo, você é o diabo. E ele vai lá naquela pessoa que não concorda com ele, porque Deus deu a visão daquela igreja para ele. E ele diz: você é o diabo, porque você não está concordando com a visão que Deus me deu. Vai embora para outro lugar. Se você está se rebelando contra os seus pastores, quanto mais contra Deus, não é, queridos? Então, olha o fim de quem não teme ao Senhor. Olha o fim de quem tem autoridade na mão e não usa para obedecer. Já pensou se eu deixar a minha filha fazer o que quiser em cima do altar? Glória a Deus que ela foi criada dentro da igreja, com rigor, porque eu não era pastora, com rigor, com vara de ferro, e até hoje ela ainda assusta com a mãe que tem. Mãe, você tem palavra pesada. Tenho, é assim que eu sou, não sei ser de outra maneira. E Deus me colocou aqui para isso. Deus me dá discernimento, eu bato o olho e sei, vai prestar, não vai prestar, pela misericórdia de Deus. E eu aviso, amor, vai te dar problema. Se quiser me ouvir, bem. Se não quiser me ouvir, nós vamos ter que lutar para poder limpar a igreja depois. Então, eu sou a faxineira da igreja. Eu comecei limpando o chão da igreja e hoje eu sou a faxineira espiritual da igreja. Não permito, amados, enquanto eu tiver vida, porque eu tenho essa palavra
dentro de mim. Ninguém vai tirar a arca da aliança de dentro de mim. A presença de Deus de dentro de mim e do ministério que Ele nos colocou. Que nunca, Deus, que nunca, Senhor, pela sua misericórdia, que nunca possamos dizer esta palavra no versículo 21. E acabou, foi-se a glória do Senhor. Para muitos, a glória do Senhor já foi embora. Outros que pensam estar em Cristo nunca experimentaram o que é a glória de Deus. Se você nunca experimentou, busque experimentar. Se você perdeu, ainda é tempo de recomeçar, amados. Mas ande debaixo da obediência, ande debaixo da lei, da palavra do Senhor. Não dá. Se falar lei, as pessoas, mas nós vivemos pela graça. Vivemos pela graça, mas temos que cumprir leis, sim. Todo lugar tem lei, tem a ordenança, a liturgia do culto. Então, quer viver debaixo da graça de Deus? Seja obediente. Não gosta de uma pastora brava, de um pastor que todos dizem que é metido porque quer estudar a palavra e estuda, porque meu esposo passa a madrugada aqui estudando, eu estou dormindo. Ele está dormindo, eu estou aqui de manhãzinha estudando. Minha filha casou, está na casa dela, levanta, vai estudar. Porque nós sabemos o temor que devemos ter a Deus e qual é o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Eu conheço, eu tenho ciência do que Deus me destinou a fazer. E eu tenho coragem e força, ousadia para fazer. Então, eu não temo mal algum, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, se você é boazinha, é um doce de pessoa, eu também te admiro, mas não deixe o pecado entrar dentro da igreja, na sua casa, na sua família. Cada um de nós temos um temperamento, somos de um jeito, mas o caráter é um só. Temos que ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo forjada em nós. Amém? Congregue, mas não vá à igreja para passear, não. Se você quer ir na igreja para ter papo, senta na porta da rua, esquenta o passeio lá da sua casa, põe uma cadeira lá na porta da rua e vai bater papo. Agora, se você quiser ir se encontrar com Cristo, vai limpo. Limpa a sua mente, seu coração. Presta atenção nos louvores, presta atenção na palavra. Tenha reverência, tenha respeito com uma casa que não é sua, é de Deus. Se você não respeita a sua casa, tudo bem. Se alguém entra na sua casa e pode fazer o que quiser, problema seu, problema seu. Mas se você quer vir na casa de Deus, tem que ser do jeito que Deus quer. Porque aqui não fica do jeito que quer, não, queridos. Aqui vai ter que andar do jeito que a Bíblia nos ensina. E se Deus nos corrige, nós também iremos corrigir todos aqueles que estiverem no pecado. Amém? Ou você prefere, como diz a palavra ali, se você pecou contra o homem, Deus te julgará. Se você pecar contra Deus, quem te julgará? Você já estará condenado. Então, quer vir para a igreja? Não quer pegar contra Deus? Venha. Segura essa língua dentro da boca. Para de falar o culto todo. Para de ir no banheiro toda hora. Para de reparar o irmão, a roupa do irmão, o chinelo, a sandália do irmão. Para de criticar seus pastores. Toma mais conta da sua vida. Lê mais Bíblia. Estuda mais para você crescer, evoluir espiritualmente. Não seja miserável na sua vida espiritual. Porque se você não sabe respeitar o seu Deus, quem você saberá respeitar? A ninguém, não é mesmo? É uma palavra dura? Para mim não é, porque eu busco viver isso daqui. É dura para quem vive no pecado. Então, todo mundo que acha que a palavra é dura, é porque ou quer passar pano para alguém, quer passar a mão na cabecinha de alguém que está errado, ou ele próprio está errado. Uma das duas coisas. Ou ele está encobrindo alguém ali com seus erros, ou ele mesmo está no erro. Quando você não está no erro, nada vai te doer, nenhuma carapuça vai servir em você. Amém? E nós vamos assim crescendo na graça e no conhecimento de Deus,
aprendendo o que é certo e aprendendo o que é errado e pondo em prática. Glória a Deus, uma palavra, um culto inteiro aí para você, ó. Compartilhe, queridos, esse vídeo. Vamos viver um tempo de santidade, porque quem tá querendo viver aí no oba-oba dentro da igreja vai se lascar. E depois não vai falar assim, ai, por que eu não ouvi a pastora, o pastor? Vai se lascar mesmo, porque o negócio tá ficando feio. Que Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, tira toda a preguiça de ouvir uma boa pregação, um bom louvor e que o Senhor ministre sobre a sua vida a graça, o perdão e a paz. Amém? Beijo no seu coração.